Quero uma vez mais cumprimentar todos com a paz do Senhor e que nós tenhamos uma boa aula nesta noite, amém? Vamos falar hoje sobre o ofício do presbítero, tá bom, meus irmãos? Eu vou procurar ser um tanto mais objetivo e se porventura surgir uma pergunta na minha esquerda, os irmãos que estão à minha direita ficarem um tanto atentos, porque essa pergunta da esquerda ela pode ser válida para quem está aqui na minha direita e vice-versa, para que a gente não possa ficar repetindo as mesmas perguntas e às vezes aquele irmão que tem uma pergunta também a ser feita, ele possa adquirir um conhecimento a mais. Todos estão com a apostila, irmãos? Todos estão com a apostila? Estão me ouvindo bem aí atrás? Amém? Tranquilo? Creio que a irmã Lara lá atrás está me ouvindo, né, irmã Lara? Amém? Então, se a irmã Lara está me ouvindo, dá para a gente tocar o barco, né? Página de número 50, nós vamos falar sobre o ofício do presbítero. Gostaria que você abrisse ela, e nós vamos já dar início. Eu creio que tem mais irmãos para chegar, mas eu também não posso deixar de começar com aqueles que já estão aqui, né, irmãos? Então, nós que já estamos aqui, vamos aproveitar a preciosa aula, amém? Diz assim: o ofício do presbítero. Exatamente porque o presbítero é um auxiliar do pastor, servindo de elo de ligação entre ele e as várias congregações. Além dos limites da sua administração na sede, assim sendo, ao representar seu pastor no campo de trabalho, o presbítero deverá enfrentar a necessidade de executar tarefas de um ministro. Poderá também ser designado para dirigir congregações e, neste caso, haverá necessidade suficiente para conhecer bem o ofício do presbítero. Então observem bem que logo aqui na introdução do ofício do presbítero há uma orientação indicando que nós temos um líder. Quem é que está acima do presbítero, irmãos? O pastor. Que pastor é esse? O nosso pastor presidente. Então, quem designa presbítero para as congregações é o pastor. O presbítero não pode ele auto se indicar para uma congregação. Eu, Alexandre, como obreiro da casa de Deus, eu não posso chegar aqui na igreja sede e auto me indicar para determinada congregação. Quem faz isso é o pastor da igreja. Então nós temos um pastor. Quem é o nosso pastor, irmãos, aqui no Ministério do Belém? Quem sabe me dizer? Pastor Emanuel. Então, ele é o nosso pastor. Nós estamos debaixo da bênção do nosso pastor. Eu, como sendo evangelista, um dirigente de congregação, um pastor de congregação, eu assumo uma congregação na responsabilidade do meu pastor. Mas para que eu possa assumir uma responsabilidade, existem alguns requisitos para que eu possa exercer determinada função ou determinadas funções dentro da casa de Deus. Então, para tanto, nós vamos observar que dentro do ofício do presbítero requer que ele tenha algumas vocações e obedecer alguns requisitos dentro daquilo que ele vai ser vocacionado para fazer. Ele não pode automaticamente se auto-intitular, ir lá e fazer. Assim segue-se também na congregação, existe o dirigente da congregação e os presbíteros auxiliares. Eles estão ali para dar suporte ao dirigente da congregação. Amém, meus irmãos? Amém? Então, o presbítero ele não pode auto se denominar a determinada função. Ele tem que esperar a autorização do seu pastor. Amém, meus irmãos? Que em primeiro lugar, parte daqui do nosso templo sede. Vocês podem observar que nós temos alguns núcleos do CFAO agora, que é lá em Paraibuna, junto com Jambeiro, e Taubaté, que fazem as demais congregações ali. Mas aonde é feito o nosso curso do CFAO aqui em São José dos Campos, irmãos? Na sede. Vocês observaram que nós partimos do princípio, não tem como eu, Alexandre, fazer um núcleo lá na congregação do São Judas e falar assim: estou dando um curso do CFAO, mas a mando de quem?
quem me ordenou, quem me direcionou, quem foi que me colocou lá para que eu pudesse fazer essa tal atividade. Então nós temos que prestar bastante atenção dentro de algumas hierarquias e, sendo elas respeitando, teremos grande êxito para tal função. Amém, meus irmãos? Amém? Alguma pergunta? Logo aqui nessa introdução, alguém quer fazer uma pergunta? Tranquilo? Então dá para a gente seguir dentro desta matéria sobre o ofício do presbítero. Não tem que ter somente o chamado, tem que ter alguns requisitos e ser obediente dentro daquilo que nós vamos passar aqui. Amém, meus irmãos? Tanto para o diácono quanto para o presbítero. Vamos lá. Principais funções de um presbítero: auxiliar o pastor na ministração da Santa Ceia do Senhor, dirigir cultos públicos de oração e etc., quando solicitado, ungir os enfermos, apresentar crianças quando solicitado, realizar cerimônias de casamento quando solicitado, realizar batismos de novos crentes quando solicitado, realizar cerimônias fúnebres quando solicitado, auxiliar o pastor na coordenação dos diáconos e nos serviços do templo, auxiliar o pastor na visitação pastoral, auxiliar o pastor no suprimento das necessidades do rebanho, principalmente as espirituais, auxiliar o pastor na ministração da palavra de Deus, auxiliar o pastor na supervisão dos diversos departamentos da igreja. Qual é a função do presbítero? Qual é a função dos obreiros que sentam à direita e à esquerda do pastor no altar ou na sua retaguarda? Auxiliar ele quando solicitado. Irmãos, é ético um obreiro falar: o senhor não me dá oportunidade para pregar? Não é ético isso, irmãos. Tem crente com 30 anos de crente, que às vezes um dirigente está na congregação e ele diz: o senhor não dá para a gente pregar. Ele tem que pregar quando ele é solicitado. Vocês observaram? É quando solicitado. Quando ele solicitado, aí sim ele vai ministrar. Mas pastor, então o obreiro ele só tem que estar preparado com uma palavra na agulha quando o pastor falar que ele vai pregar? O que os irmãos acham? Ele tem que estar sempre com uma palavra no azeite, sempre uma palavra no óleo. Eu lembro que uma vez eu vim para a sede numa quinta-feira, num culto de quinta-feira, ainda como diácono, se não me falha a memória, ou como presbítero, e eu estava ali no cantinho. E ali eu estava e o pastor Júnior, ele me chamou e falou assim: irmão Alexandre, o irmão tem uma palavra para hoje? O pastor pediu para você trazer uma palavra. Claramente que na hora as pernas tremem, né, irmãos? Isso é natural. Aquele que diz que as pernas não tremem é porque já perdeu o temor. Mas as pernas tremeu, mas na hora eu falei: pastor, eu tenho uma palavra. Porque eu já vinha estudando uma palavra, seja para pregar na congregação ou numa oportunidade que me chamasse. Então o obreiro, o presbítero, o diácono, ele sempre tem que ter uma palavra. Mas pastor, eu estou aqui nessa congregação há 1 ano e eu nunca preguei. Possa ser que dentro desse 1 ano Deus está reservando uma mensagem para o seu coração, que quando você abrir a boca, Deus vai curar os enfermos. Quem crê dessa forma? Então é quando solicitado. É antiético um presbítero ele ficar indagando o pastor, ou um evangelista, ou até mesmo um pastor sendo ordenado a pastor, chegar ao dirigente da congregação, ou ao pastor presidente. Eu mesmo, minha cara queimaria. Eu chegar aqui num culto de terça-feira, num culto de Santa Ceia, e chegar até o meu pastor presidente e falar para ele: pastor, o senhor nunca me deu para pregar. Isso não é da minha índole, isso eu não tenho que fazer isso. Até mesmo que ele já me deu a oportunidade. Isso é quando solicitado. Amém, meus irmãos? Então, auxiliar o pastor na ministração da Santa Ceia. O que é auxiliar o pastor na ministração da Santa Ceia? Agora não, que nós estamos no momento de pandemia, mas é partir o pão, é cortar o pão em pedaços, é consagrar os elementos da Santa Ceia, é orar pelo cálice do Senhor. Isso é auxiliar o pastor, é ajudar ao pastor a levar a Santa Ceia aqueles que estão enfermos. Muitos só querem pregar no altar, muitos presbíteros só querem pregar,
mas na realidade a função do presbítero, ela vai muito mais além do que ministrar a preciosa palavra do Senhor. Ministrar é prazeroso, ministrar é honroso, mas o nosso chamado é servir ao Senhor. Quem pode abrir para mim? Não está aqui na apostila, pode ser que esteja um pouquinho mais para frente, em Romanos capítulo 1 e o verso 1. Em Romanos capítulo 1 e o verso 1. Aquele que achou, se coloque de pé e leia em alto e bom som, para que todos possam ouvir. Enquanto isso, eu vou continuar falando aqui. Dirigir os cultos de oração. Muitos só querem dirigir os cultos de domingo, mas e o de oração? Pode ler, meu querido, por favor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito da santificação, da ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sou também vós chamados para seres de Jesus Cristo. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Quem era Paulo do ministério, irmãos? Apóstolo. Mas ele começa Romanos, capítulo 1 e o verso 1, dizendo assim: Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Podemos até ser presbítero, mas eu não posso esquecer que eu sou servo. Eu sou servo. Antes de tudo, somos servos. Não podemos esquecer isso, irmãos. Servos do Senhor Jesus Cristo. Dirigir os cultos públicos de oração, quando solicitado. Ungir os enfermos. Ungir os enfermos, irmãos, observem bem que é para quem? Para os presbíteros. Olha só que honra que o Senhor Jesus Cristo, Ele dá aos presbíteros. Ungir os enfermos. Quando nós estamos num período de oração, ou num culto de quinta-feira, aqui na sede eu vou usar o culto da quinta-feira, que é o culto da vitória, ou na quarta-feira nas congregações, quarta da vitória, ou quando o pastor solicita para que aquele que está enfermo venha à frente, aquele que está enfermo venha à frente, o pastor ele pede para que os presbíteros peguem o óleo da unção e saia ungindo os enfermos. Isto é honroso. E é o que eu vou dizer agora. Imagina, meus irmãos, para aqueles que são presbíteros, que eu creio que tem aqui nesta noite, o Senhor Jesus Cristo usar a sua vida, que enquanto você estender as mãos e usar o óleo da unção, ordenado pelo Senhor Jesus Cristo, aquela pessoa que está enferma, às vezes até condenada à morte, você impor as mãos sobre ela, na testa dela, e você ungir ela, e ela sair curada para a glória de Deus. Isso não é honroso, meus irmãos? Isso é honroso. Para um presbítero na igreja, pastor, o senhor me dá a oportunidade para pregar, mas eu entendo que assim, em você pregar e você orar por um enfermo, e o enfermo sair curado, isso não é honroso? Porque às vezes você pode pregar, e às vezes nenhuma alma se converte ao Senhor Jesus Cristo. Mas você pode orar, crendo, usando da autoridade que Deus te deu, pôr as mãos sobre o enfermo e o enfermo sair curado. Deixa eu ensinar algo aqui para aqueles que exercem a função de presbítero e aqueles que vão exercer a função do presbítero. Você não precisa, irmãos, pegar o óleo da unção, jogar na mão, fazer assim e pôr na cabeça do irmão. Não, irmãos, molhe aqui a ponta do dedo, ponha na testa do enfermo. Homem jamais pega o óleo da unção e a irmã fala: é minha batata da perna, irmão. Não faça isso, irmão. Eu vou pôr o óleo da unção na batata da perna da irmã. Não faça isso. Unja a testa. Se você quiser que alguém ponha a mão, chame a sua esposa. Por isso que o presbítero tem que ser marido de uma mulher só. Chame a sua esposa. Peça para que ela imposição de mãos ali sobre a perna da irmã. Mas a autoridade está contigo e você vai orar. Você não precisa colocar a mão. Ponha na testa, onde a igreja está observando, aonde está o alcance da sua mão. Molhe a ponta. Pastor, tem que ser muito óleo? Não, irmãos, pouquinho. Pouquinho. Porque tem irmãos que vai ungir e pega o óleo e passa todo na cabeça. Você fala: mas pastor, na época de Davi era assim. Não, irmãos.
Não é muito óleo que vai fazer a cura acontecer. Não, é a autoridade que está sobre a sua vida e a fé que você tem no Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Amém? Então, tomem bastante este cuidado. Molhe a ponta do dedo. A ponta do dedo, e aí você vai passando sobre os enfermos. Se tiver 10 aqui, passa 2, molha mais uma vez, vai no outro. Você não precisa pegar o óleo da unção, chacoalhar ele na mão, fazer assim e pôr na cabeça do povo. Não, irmãos, não faça isso. Principalmente no cabelo das irmãs. Elas vão ficar tristes. Não faça isso. Eu, como presbítero, logo quando eu fui separado ao presbitério, o meu irmão me deu isso aqui. E por onde eu vou, eu ando com o meu olhinho da unção. Então, ele é pequenininho, mas toda vez que ele acaba, eu vou lá e encho ele novamente. Eu tenho um de reserva em casa, acabou, eu encho. Quando eu vou ungir alguém, eu abro, molho a ponta do dedo e oro. O presbítero, ele tem que andar com o óleo da unção. Ele tem que ter esse óleo da unção. Amém, meus irmãos? Amém? Então, guarda isso, pastor, eu saí para trabalhar. Irmão, amém, saiu para trabalhar, não deu para pegar, amém. Mas você veio para o culto, é função do presbítero andar com o óleo da unção. Vocês podem observar que nos nossos altares tem, se você abrir ali a gavetinha, ou você abrir o armário do nosso pastor presidente, tem o óleo da unção, não pode faltar o óleo sobre o altar. Amém, meus irmãos? Então, aquele que for muitas das vezes designado a dirigir uma congregação, preste atenção sobre esse detalhe. É um pequeno detalhe, mas ele é necessário na obra do Senhor Jesus Cristo. Então, quando você assumir uma congregação, observe, vê se no altar já tem o óleo da unção. Se não tiver, procure comprar, consagre, ore, tá bom? O óleo da unção, irmãos, é para cachorro? Não, é para ser humano, é para enfermos. O óleo da unção é para carro? Não, não se unge carro, irmãos. O óleo da unção é, se estiver alguém dentre vós enfermos, o carro fica doente, irmãos? Não, o carro tem que mandar no mecânico. O carro tem que colocar combustível. Eu vou ungir meu carro para o meu carro andar. Não. Óleo da unção é para enfermos. Amém, meus irmãos? O meu gato está doente, pastor, eu vou ungir o gato. Não, meu irmão. Não, não faça isso não. O óleo da unção é para enfermo, é para o ser humano. Amém? Não vamos trocar esses valores, não. Tá bom? Apresentar crianças quando solicitado. Geralmente esta honra é sempre do dirigente da congregação. Mas às vezes possa ser que aquela criança que vai ser apresentada é sobrinha de um presbítero. E o pastor fala, apresente você, é honroso para a sua família, então eu vou dar honra para que você apresente. Então o presbítero ele tem que estar preparado até mesmo para isso. Dar a bênção apostólica, o presbítero também ele pode dar a bênção apostólica, amém? Quando solicitado. Amém, meus irmãos? Um dia, um pastor onde eu congregava, ele pediu para que um presbítero desse a bênção apostólica. O presbítero virou para ele no meio do culto, a igreja cheia, e falou assim, mas o senhor só me chama para dar a bênção apostólica. Eu não vou dar bênção não. Ele falou assim, irmão, desculpa, a gente só dá o que a gente tem. Na hora o pastor já deu a resposta para ele. Ele falou, não, meu irmão, não dê a bênção mesmo não, que a gente só dá o que a gente tem. Se o senhor não tem a bênção para dar para o povo, não dê a bênção. Porque eu vejo que isso é honroso, irmãos. Despedir o povo com a bênção apostólica. Isso é sobre um ofício do presbítero. Mas quando solicitado. Amém? Vamos lá. Auxiliar os diáconos. É sempre bom que na congregação, para auxiliar os diáconos, seja um presbítero. Mas se ele tiver um diácono maduro, um diácono obediente, um diácono que seja exemplo, é interessante que também ele seja ali, mas é bom que seja um presbítero também na congregação, ele lidere os diáconos, né? Vamos se dizer aqui como lá no exército, uma patente a mais, porque se torna até mais fácil dos irmãos obedecerem, porque parece que é assim, ele é diácono, está na mesma função que eu e quer mandar em mim? Quem já ouviu isso aí? Eu sei que vocês já ouviram isso, mas não, irmãos, na realidade, ele é um diácono, ou ele é um presbítero, mas a autoridade que está sobre a vida dele, foi Deus quem ordenou. Nós temos que gravar muito isso, irmãos, muito. As pessoas às vezes, eu ensino muito a minha filha, a chamar pastor de pastor, não de tio. Pastor não é tio, pastor é pastor. Nós temos que ensinar os nossos filhos a chamar o diácono de diácono, a chamar o presbítero de presbítero, a chamar o pastor de pastor, o evangelista de evangelista. Então, a gente às vezes observa essas coisas dentro da igreja, e isso cabe a nós, nessa coordenação, essa orientação, de orientar. Quando você ver uma criança chamando um pastor de tio,
chama ela, orienta ela. Não, ele não é tio, ele é o pastor da igreja. Ele é o nosso líder espiritual. Fazendo assim, a criança, ela vai crescer com aquele temor. Eu, quando criança, eu sei que alguns irmãos aqui também, que é da mesma geração que a minha, o presbítero Wagner, o presbítero Nivaldo, que é até mais velho que eu, né? Seus cabelinhos brancos diz tudo isso, né, presbítero Wagner? Nós quando íamos para a igreja, nós tínhamos o maior temor por um diácono da igreja. Nós tínhamos temor por um cooperador da igreja. Quando se falava que na nossa congregação tinha um presbítero, irmãos, nós queríamos estar perto do presbítero. Porque não eram todas as congregações que tinha presbítero. Não eram todas as congregações. Hoje os nossos altares são cheios de presbítero. E se nós não dermos oportunidade, meus irmãos, no final do culto eles falam: pastor, você não me deu oportunidade hoje, eu queria. E não é isso. É quando é solicitado. Então nós que estamos fazendo o curso do CFL, as irmãs que são mamães, que são às vezes líderes de um departamento, ensine as nossas crianças a obedecer e a respeitar a este ofício que existe dentro da igreja, o ofício do presbítero. Amém? Porque possa ser que o meu filho ou a minha filha esteja doente e eu chame um presbítero e esse presbítero vai orar e Deus vai curar a minha filha. Amém? Amém. Vamos lá. Auxiliar o pastor na ministração da palavra de Deus, auxiliar o pastor na supervisão dos diversos departamentos da igreja. É muitas das vezes triste quando um dirigente de uma congregação chama um obreiro, que ele é obreiro, designado a ser obreiro, e fala assim: meu irmão, o senhor poderia me ajudar aqui em tal departamento? Ele diz assim: pastor, não dá não, pastor, eu estou com o pé no freio. Isso é triste, irmão, você ouvir isso de um obreiro. Obreiro não pode ficar andando com o pé no freio. O obreiro tem que estar feito. Ele foi chamado para trabalhar. Então o presbítero, ele é para ser líder de do grupo de jovens. O presbítero é para ser líder dos adolescentes. O presbítero é para ser líder da escola bíblica dominical. O presbítero, ele pode ser líder do departamento de criança. Ele pode ser líder do departamento de criança. E tem alguns que fazem e exercem boas funções juntamente com as suas esposas dentro do departamento de criança. Ele pode liderar na coordenação da limpeza da igreja. Tem presbíteros que fazem isso e fazem muito bem. Amém? Então, prestamos bastante atenção que quando o pastor te solicitar e você for um presbítero, não diga não para o seu pastor. Fala: pastor, vamos orar a Deus, pastor. Eu estou orando junto com o senhor, Deus vai me vocacionar para essa tal função. Eu não sei fazer, pastor, mas eu tenho certeza que o Deus do céu me capacitará para determinada função. Porque muitos querem ser presbíteros, sabe só para quê, irmãos? Dirigir igreja. Só para dirigir igreja. Às vezes tem alguns que entram até no curso já pensando no dirigir igreja. E não é isso. Às vezes Deus tem algo também para a sua vida dentro do ministério, que às vezes não é dirigir uma congregação, mas é liderar um departamento e fazer com que este departamento ele cresça nas suas mãos, como um departamento de missões. Como que está escasso líderes para o departamento de missões? A gente não vê ninguém brigando, né, irmão Zé Carlos? Eu quero fazer missões, eu quero ir para a praça todo domingo. Sabe de quem que é essa função? Do presbítero. Sabe de quem é essa função? Da igreja. Sabe de quem é essa função? Como diz o apóstolo Paulo que o senhor leu aqui, é de servo. Quem é servo? Ele serve na igreja em determinadas funções, seja dos varões. Amém? Vamos lá. Alguma pergunta, irmãos? Mediante essa questão da unção. Amém? Vocês já viram aí o gicarro? Quem já viu um gicarro? Levanta a mão aí, quem já viu um gicarro? Não, né? Vocês são inteligentes, né? Vocês não vão levantar a mão mesmo, né? Tá certo. É isso aí. Vocês estão aprendendo direitinho. E um gigante, cachorro? Vocês já viram um gigante, cachorro? Não, irmãos, se tiver alguém enfermo, esse daqui está falando do ser humano. Tá bom? Daqui a pouco nós vamos ver, está lá em Tiago, tem a referência aqui, nós vamos ler a referência. Eu vou chegar lá. Visita aos enfermos. Isso aqui é muito bom, irmãos. Olha isso aqui, muito interessante. Os membros da igreja esperam que seus pastores os visitem. Muito mais importante é a visita pastoral aos enfermos da igreja ou parentes de membros que estejam doentes. É importante esse tipo de visitação, pois o pastor ou alguém da igreja pode oferecer a compaixão e ajuda espiritual de que necessitam. Um pastor apático ou indiferente à dor alheia não é um pastor representante digno daquele que levou as nossas enfermidades e nos contempla com olhos de eterna compaixão. Irmãos,
o papel do presbítero é ir na casa dos irmãos comer? Não. O pastor, a função de um dirigente da congregação, de um presbítero, é estar pedindo as coisas para os irmãos da igreja, porque eu estou passando fome, eu estou passando necessidade? Não. Aqui está nos ensinando que a função de um pastor é ser complacente para com a igreja. O que é ser complacente? É fazer o que Jesus fazia. Aonde ele passava, ele sentia compaixão. Ele estava indo para a casa de Jairo, curar a filha de Jairo, quando de repente pelo caminho havia uma menina que estava moribunda. E ela estava, aliás, uma mulher que estava há 12 anos com fluxo de sangue. E a filha de Jairo estava moribunda. O que Jesus fez? Ele parou. Por que Jesus parou? Ele se colocou no lugar daquela mulher. Havia um homem à beira do caminho gritando: Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Jesus fez? Ele parou. Vocês observaram que dificilmente Jesus ia para a casa dos irmãos comer? Eu fico às vezes até constrangido, irmãos, porque às vezes eu vou fazer uma visita, pastor, eu não fiz nenhum café, mas eu não vim para tomar café. Eu vim para fazer uma oração. E o presbítero, o dirigente da igreja, isso aqui, irmãos, nós temos que ensinar, porque quando nós sentarmos à mesa, eu não tenho que comer tudo que está na mesa, eu estou indo visitar um enfermo. Aí a visita, a família, carinhosamente prepara um bolo, irmã Lília, para nós, né? O pastor vai vir aqui fazer uma oração para alguém que está enfermo. Aí o camarada senta na mesa e come todo o bolo. É correto, irmãos, fazer isso? Não. Isso não é a função do presbítero, não, irmãos, o auxiliar do pastor. Por quê? Se eu chegar numa casa e comer tudo aquilo que está na mesa, o que os irmãos vão falar? Os irmãos vão falar assim: puxa vida, esse dirigente que o pastor Emanuel colocou aqui, ele é um morto de fome. Só passa para comer, só vem na nossa casa para comer. Não. Nós temos que fazer a visita para os enfermos com um objetivo: se colocar no lugar do doente. E a visita de um pastor, ela tem que ser uma visita de médico. Vocês já viram o médico entrando numa sala quando está alguém enfermo? Quando ele vai dar medicação? Dificilmente ele até conversa. Ele troca 2, 3 palavras, aplica a injeção e vai embora. Vocês já observaram isso? Que ele não fica papeando com o doente? Nós vamos chegar lá. É uma visita objetiva. É um beijinho na flor. Eu costumo dizer que existem 2 tipos de visita: uma visita pastoral e uma visita convencional. Uma visita convencional é aquela que você vai porque te convidaram para você participar de um churrasco à tarde. Amém. Coisa boa do céu. É proibido, pastor? Não, isso pode. Mas existe a visita pastoral. A visita pastoral, a visita de um presbítero, ela tem que ser uma visita rápida. Tá bom, meus irmãos? E outra coisa, esta visita rápida no hospital é de acordo com a administração do hospital. Você não pode chegar lá no hospital e falar: sou presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, deixa eu entrar. Porque eu já vi muito isso já, irmãos, aqui na Santa Casa. Eu passei praticamente 31 dias ali acompanhando o irmão, que já descansa no Senhor, irmão Wellington, e quando de repente eu estava sentadinho lá, eu vi a pessoa chegar. E a pessoa quebrava tudo e depois dizia: mas eu sou crente, mas eu sou pastor. Aí eu ficava pensando comigo: não é assim, existe uma norma dentro do hospital. E eu tenho que respeitar esta norma. Amém? Então, nós como presbítero, nós temos que prestar muita atenção sobre isso. Tá bom, meus irmãos? Vamos lá. Ao visitar o enfermo, o pastor estará ajudando a aproximar-se de Deus, ou talvez aprender a lição de que está sendo ensinada mediante a enfermidade. Entretanto, o pastor deve tomar cuidado para não censurar os doentes, culpando-os ou ligando a enfermidade a algum pecado específico. Além disso, nunca se deve censurar os membros que recorrem aos médicos, mas deve ensinar-lhes a sempre confiar no grande médico, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós como presbíteros, nós como obreiros da casa de Deus, como vamos fazer uma visita, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu já vi bastante isso, irmãos. Muito isso. Eu acompanhava muito o meu pastor em hospitais. E quando eu era cooperador ou diácono, eu queria aprender. Então, quando tinha um velório, eu ia com ele, porque eu queria saber como que fazia um velório. Eu já tinha um chamado, Deus sempre vinha falando comigo. Então eu falava: se quando surgir uma oportunidade, eu tenho que estar pronto. Mas para mim poder estar pronto, eu tenho que aprender. Aí quando eu ia para os hospitais, eu falava para o meu pastor Zé Henrique: eu posso ir com o senhor nessa visita? O senhor vai fazer uma visita, eu vi o senhor falando, e perguntou se algum obreiro que se poderia ir. Eu posso ir com o senhor? Ele falou: vamos. Eu chegava lá,
Quem é que tinha que falar, irmãos? Era eu ou o pastor? Pastor. Pastor, eu estava acompanhando o pastor. Então eu observava o que o pastor estava fazendo. Quando me dava a oportunidade, eu usava o que o irmão falou ali. Eu dava um beijinho na flor. Você também não pode chegar lá de frente do doente e ficar falando para ele, essa tua enfermidade aí é porque você pecou lá atrás. Não, isso não se faz, irmãos. Coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Não, irmãos, não faz isso não. Não, pelo amor de Jesus Cristo. Não use disso. Porque quem somos nós para julgar aquele que está enfermo? Muitas das vezes é uma enfermidade que o Senhor Cristo proporcionou para a vida dele, muitas das vezes para aprimorar a fé da igreja, muitas das vezes para aprimorar às vezes até a fé do próprio pastor da igreja a orar mais, porque muitos não oram mais, o presbítero não ora mais. Às vezes Deus permite uma enfermidade no seio da igreja, um irmão às vezes ser acometido por uma enfermidade, para que o pastor também vá orar, para que a igreja vai orar. E aí às vezes você chega lá e fala assim, meu irmão, você está nessa situação aí porque você pecou, você lembra dos pecados que você fez? Não, pelo amor de Deus, irmão, não faz isso não. E outra coisa, não fica censurando. Tem pessoas que chegam lá, meu irmão, do lado do doente, fica assim, coitado, meu Deus, que situação. Ih, meu pai da glória, irmão, sei não, hein? Tem quanto tempo você está com essa enfermidade aí? 3 meses? Minha tia foi disso aí. Eu já vi isso, irmão, já dentro da minha família. Eu já vi isso. Eu já vivi isso já dentro da minha família. Pessoas que estavam com câncer em cima da cama da minha família, e chegou pessoas para visitar. E aí quando foram orar pela minha tia que ela estava com câncer, o irmão falou assim, ixi, quanto tempo o senhor está com isso aí? 6 meses. E aí os médicos já abriram, e quando abre e fecha, pode esquecer, acabou. Acabou, não tem mais chance. Não é assim não, irmãos. A última palavra ela vem de quem? De Deus. E outra coisa, nós como presbítero, nós temos a nossa obrigação de orar e pôr as mãos e curar. Mas fala assim, a senhora já procurou o médico? Porque às vezes aquela enfermidade ali, um dipirona sara. Às vezes um diazepam sara. Às vezes um Dorflex sara. Então eu também não posso também reprimir a pessoa, não, irmão, você não vai no médico não, porque Deus falou que se ele vai curar, ele vai curar. Aí a pessoa morre do câncer, Deus não curou, e aí a voz do profeta, como fica? Tem os médicos. No tempo antigo não tinha medicina como hoje, ela não estava tão avançada como hoje. Eu digo isso pela minha sogra. Minha sogra descobriram um tumor nela, e aí vamos orar. Mas a primeira coisa que a gente falou, vamos no médico. Já fez a cirurgia, arrancou o tumor, está sendo tratado, a igreja continua orando, mas os médicos também precisaram trabalhar. Você tem que colocar sua fé em ação. Eu creio que o câncer não vai voltar mais. Eu creio que a igreja está orando, mas também os médicos precisaram trabalhar. Então nós não podemos censurar, nós não podemos também abnegar que os médicos estão aí pela medicina para nos trazer muitas das vezes o resultado. Mas só que também eu não posso esquecer de uma coisa, de chegar lá e falar assim, você já foi no médico? Já fui no médico. O que foi com ele? Ele disse que é morte. Ele disse que é morte, o meu Jesus disse que é vida. Sempre levando uma palavra de fé. E você chegar lá na casa do doente, irmão, tem pessoas que é assim, ela chega na casa do doente, o camarada está lá em cima da cama, irmão. Aí ele senta na beira da cama. Trazem a água para o doente, ele toma a água do doente. Ele almoça com o doente. Ele toma café da tarde com o doente. E ele janta com o doente. E o doente continua mais doente do que doente. Você quer ver uma coisinha? É você ir visitar um doente e levar problema para o doente. Isso não se faz. Tem obreiros que às vezes vai fazer uma visita e leva todo o problema da congregação para aquele que está em casa. E você ficou sabendo lá como é que está a congregação? Rapaz, o negócio está virado de ponta cabeça. O pastor deu uma palavra lá sexta-feira lá, meu irmão, que o chicote desceu para todo lado. E ó, meu irmão, e ele disse que Deus vai limpar a igreja e aquele que não estiver na posição na figueira vai descer a sepultura. O camarada já está na cama, o que ele pensa, irmão? O que ele pensa? Eu vou descer também. Pois não, irmã? Uma coisa que também é muito importante é a ética, né? Sim, é isso que eu estou ensinando aqui. No caso, a pessoa, tem muita gente que vai fazer essa visita. Sim. Aí visita esse doente, aí chega na casa do outro, o doente fala assim, eu fui na casa de fulano, ele está assim. Isso não cabe a nós. Isso é a ética profissional. Isso não pode. Um médico nunca fala mal do outro. Vocês já viram dentro da medicina um médico falar mal do outro? Nunca.
Nunca vocês vão ver isso, sabe o que se chama isso ética? Dentro da área da medicina. Ele pode até prescrever um novo remédio, mas ele não vai falar mal daquele que o outro passou. Ele vai analisar, eu vou te passar esse aqui, é um pouquinho mais forte, ele vai dizer assim, esse aqui é um pouquinho mais forte, mas ele não vai falar mal do outro médico. Código de ética. É código de ética. Tá bom, meus irmãos? Isso é para presbítero. Para nós, como presbítero, nós temos que ter o nosso código de ética. Qual é o nosso código de ética? Foi fazer uma visita? Guarda para você. Eu costumo dizer que a visita que você faz, muitas vezes, nem a esposa não precisa ficar sabendo do que você tratou ali com o doente. Porque conta para um, que conta para outro, que conta para outro, que conta para outro. Daqui a pouquinho, meu irmão, o camarada estava com dor no tornozelo. Você falou, Francisco, saiu rabisco lá no final. Quando chegar na igreja, a dor do tornozelo, né? Virou um tumor no baço. Irmãos, é a questão da ética. Tá bom? Vamos lá. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso médico. Nunca devemos, irmãos, esquecer disso. Deixe uma palavra, deixe um texto, aqui embaixo que tem algumas referências, depois nós vamos ler algumas delas, para que, principalmente nós como obreiros, como diáconos, como cooperadores, como presbítero, nós temos que saber isso aqui, irmãos. Isso aqui se faz necessário. Muitas das vezes acaba o culto, é a função do presbítero ajudar o pastor, olhar na nave da igreja, pastor, o senhor viu que fulano de tal não veio, a Mariazinha não veio? O senhor viu que a Chiquinha não veio, pastor? Tem 3 Santa Ceia que a Chiquinha não toma? Pastor, o senhor observou isso que tem... pastor, tô de olho ali, parece que... irmão, vai lá fazer uma visita para ela. Vê lá como que ela está. Aí vai lá o presbítero traz ela, pastor, ela está enferma. Ela está enferma, pastor. Então vamos levar a Santa Ceia dela. Amém? Quem aqui aqui é diácono? Levanta a mão, diácono. Quem tem a maletinha do diácono aí, de levar a Santa Ceia? Irmãos. É uma obrigatoriedade nossa. Quando ser levado ao diaconato, já comprar a maletinha. Sabe por que a gente comprar a maletinha? Do cálice, do pão. Porque terminou a ceia, é ofício do diácono, é ofício do presbítero. Já perguntar para o pastor quem está enfermo. Pastor, que eu preciso levar a ceia, de quem quer. Eu amava levar a Santa Ceia da irmã Natalina. Depois que eu terminava de dar a Santa Ceia da irmã Natalina, lá em São Bernardo do Campo, ela falava assim, agora eu vou cantar 3 hinos para você. Meus irmãos, pensa nos hinos gloriosos que a irmã Natalina cantava. Eu não chegava nem no coro, mas Deus visitava a minha alma. Eu saía dali abastecido pela irmã Natalina. Coisa linda, 89 anos. Quando eu levava a ceia para ela, que eu terminava de ministrar a Santa Ceia dela, da irmã Natalina, ela falava assim, agora nós vamos cultuar um pouquinho mais. Eu falava, vamos cultuar um pouquinho mais. Às vezes eu estava atrasado, irmãos. Mas eu sentava, ela falava assim, eu posso cantar um hino junto com você? Alguns eu conhecia, outros não, irmãos, eu só dava glória. É a função do presbítero e do diácono. Então aqueles que têm esse ofício, corra atrás de uma caixinha, uma maletinha do diácono, porque se faz necessário termos para quê? Para na hora da necessidade, você levar a Santa Ceia para aquele que está enfermo. Isso é obrigação nossa. Amém, meus irmãos? É obrigação do presbítero, é minha obrigação. Tá bom? Algumas dicas para visita aos enfermos. Ser breve, os doentes precisam de descanso. Primeiro ponto. Fazer poucas perguntas. Os enfermos estão fracos. Você já observou que o camarada chega lá do lado do enfermo, ele está ruim na cama, meu irmão. Ele não está vendo ninguém. Ele fala assim, você lembra de fulano? Lembro não. Você lembra de ciclano? É que é lá, não é brincar. Não, meu irmão, seu papel ali é seu objetivo, porque ele está cansado, ele está doente. Aproximar-se do doente com o rosto complacente e com palavras ternas e bondosas. Você não pode chegar lá do lado do doente, irmão, chegar assim. Meu irmão, você está empurrando o camarada para a cova. Não, meu irmão, chega ali com um sorriso no rosto, uma palavra alegre. Tá bom? Não chega lá dando gargalhada. Meu irmão, vou te visitar. Tem aqueles que é assim, né? Ei, varão. Não, meu irmão. Um sorriso no rosto, mas um olhar complacente. Eu vim aqui, meu irmão, nós estamos juntos nessa batalha. Você vai sair dessa, você vai vencer. Há um Deus no céu que dá força. Há um Deus no céu que cuida. Você não está sozinho, tem uma igreja orando por você. Esses dias tinha um irmão, está aqui o Bruno. O papai dele estava aqui no Vivale. Quando terminou a escola dominical, eu falei assim, irmãos, vamos mandar um vídeo para o pastor Rivelino. Não foi isso, Bruno? Aí eu falei, escola dominical, vamos lá, todo mundo de pé. Vamos falar assim, pastor Rivelino, a igreja do São Judas está com o senhor.
está com você. Irmãos, nós mandamos, eu acho que quando ele ouviu aquele áudio lá no hospital, meu irmão, se a veia estava para estourar, eu acho que na hora ela já... Ele falou, pastor, obrigado pelo vídeo. Eu me senti que se eu estava na escola bíblica dominical, junto com vocês, uma palavra de fé. Ou seja, a pessoa nós junta lá todo mundo na igreja, ei, pastor Ribeiro, nos veremos na glória, varão, fica firme. Já pensou? Não, meu irmão, o que nós estamos querendo dizer para ele? Ô, pastor Ribeiro, daí, meu irmão, o senhor vai para a eternidade. Nos veremos na glória. Não, meu irmão, agora nós vamos nos ver, mas não nesse momento. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos lá. Evitar contar experiências de morte ou fazer comparações com casos de pessoas que já morreram, eu já comentei isso aqui. Não deixar transparecer nenhuma impressão negativa referente à condição física do enfermo. Um dia eu saí daqui da sede, num curso do CFO numa segunda-feira, e teve um acidente nessa subida aqui, quem vai ali para o Piratininga. E o rapaz caiu bem na minha frente de moto. E quando ele caiu, eu já entrei logo do lado esquerdo, já liguei para o resgate. Só que eu já tinha visto que o osso da perna dele já tinha saído para fora. E a moto estava em cima, caída em cima da perna dele. Aí ele perguntou para mim, como é que eu estou? Eu falei, você está bem. Você está bem. Ele falou assim, eu estou bem. Eu falei, não, você está bem. O único problema é que a moto está em cima da sua perna, eu não posso mexer, vamos esperar o resgate. Amém. Ele falou, então tá bom. E aí o nome dele era até Alexandre também. E eu fiquei conversando com ele. Perguntei o nome dele e tal, perguntei se ele tinha filho. E fui conversando com ele, deixando ele acordado. Sinalizamos ali todo o perímetro, que é aquela subidinha muito perigosa. E aí todo mundo passava, né? E aí eu vi algumas pessoas no ônibus fazer assim. Aí veio um bêbado, irmãos. Veio um bêbado. Não, isso foi literalmente, irmãos. É o que nós estamos estudando aqui. O bêbado olhou assim e passou. Eita, nós, o osso tá pra fora! Irmão, o camarada falou assim, ele olhou pra ele e falou assim, meu osso tá pra fora, mas não, isso é coisa do bêbado. Isso é coisa do bêbado, não tá, fica tranquilo. Quando levantaram a moto, meu irmão, o osso dele literalmente estava para fora, mas o resgate já estava lá. Eu falei, daqui para frente agora com os médicos, eu não sou mais eu. Mas o bêbado é a mesma coisa, irmão. A pessoa chega lá, ela olha e varão. Não, calma. Às vezes, meu irmão, a situação está feia. Quem é que já foi no Hospital do Câncer, lá em São Paulo? Meu irmão, tem hora que você vê cada situação. É o pano coberto, quando você levanta o pano, o negócio está lá, o buracão lá dentro. Aí tem uns que olham, mas... Não, meu irmão, mantenha ali. Se você não tem estômago, nem vai. Seja firme. Seja firme, irmãos. Porque vai precisar do presbítero naquele momento. Então ore a Deus, peça para Deus te dar graça. Deus me capacita. E o Senhor Jesus Cristo nos capacita. Ele nos capacita. Depois que você sair dali da frente, meu irmão, se você quer... Você chora, você derrama as lágrimas. Mas não faça isso na frente daquele que está, porque ele precisa de você, ele precisa de nós. Amém? Pois não, Ana? Um fato curioso que aconteceu comigo, quando eu tinha 12 anos, eu peguei pneumonia, eu fiquei quase dois meses enfermo, né, no leito. Aí foi 2 presbíteros visitar eu lá em casa, né, tava morando com meus pais. Aí o irmão já chegou batendo no meu peito, assim, né, eu com pneumonia batendo no meu peito e falou assim, e aí, como que vai ser o Corinthians? Aí eu falei, mas eu nem torço pro Corinthians. Eu sou palmeirense? Aí, já quer me matar logo? E o interessante é que o meu pai foi lá e repreendeu ele, né? Meu pai falou assim, irmão, você tem que ser mais prudente, evita conversa irrelevante. Aí repreendeu ele lá, e ficou tudo certo, orou e depois... Você tá vendo? Se ele tivesse continuado que era Corinthians, ele não estava nem aqui hoje. Mas ele falou, não, é o Palmeiras, então ele está de pé até hoje, amém. Graças a Deus. Vamos lá, continuar. Evite, irmãos, conversas desagradáveis, tá bom? Ler um trecho da Bíblia que seja confortador, usando tom suave na voz. Orar com fé, pedindo, é uma coisa, irmãos, que eu procuro, eu Alexandre, até mesmo quando eu vou pregar, eu procuro nem usar microfone, porque eu já tenho a voz alta. Agora imagine eu gritando com essa voz aqui no microfone, irmão, vocês ficariam aqui dentro hoje? Não ficaria. Agora você imagina você chegando na casa de um doente. Eu tenho que controlar minha voz. Então o que eu faço? Quando eu vou visitar um doente, eu já vou controlando. Senhor, meu Deus, o que eu vou falar? Eu vou aqui. Calma, ânimo, tranquilidade. Irmãos, eu tenho que treinar isso dentro de mim. Porque eu já tenho o meu tom de voz alto. Dependendo, meu irmão, você vai lá fazer uma visita, o vizinho vai fazer, meu Deus, o pastor veio tá brigando. Tá dando orelha do camarada lá. Não, mantenha esse tom de voz, o equilíbrio. Tá bom, meus irmãos?
um tom suave. Orar com fé pedindo a bênção divina sobre o enfermo. O pastor deve visitar os enfermos e aflitos e tratar de incutir em seus corações textos bíblicos para serem usados pelo Espírito Santo. Deve instruir o enfermo e prepará-lo para receber sua cura pela fé e deve orar pelo enfermo, confiando que Deus é poderoso para curar a pessoa. É conveniente unir-se às pessoas de fé a fim de orar pelos enfermos. Entretanto, nunca censurar alguém que não é curado, nem tampouco dizer que não teve fé suficiente para receber tal benefício. Jamais deixar transparecer que, se alguém é curado, foi por causa da oração do pastor, ou se não foi curado, é porque a falha está no doente, que não teve fé. Deve ser, acima de tudo, respeitar a soberana vontade de Deus para cada um de nós. Há muitas vezes que a vontade de Deus é diferente daquilo que imaginamos ou queremos. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com essa questão da oração, porque a pessoa está enferma em cima da cama, 78 anos, né? Senhor meu Deus, está aqui o teu filho, prepara ele, papai querido, leva ele para a tua glória. Não, meus irmãos, não faço não. Teve uma vez um obreiro que foi fazer uma oração dessa para uma irmã de 80 anos, e quando ele orou para Deus preparar a irmã e levar, a irmã falou assim: eu não, pastor, só se for o senhor, não vou querer agora não. Eu quero a cura. Porque, irmãos, independente de ela estar com 80, com 90 anos, não é essa a oração que a gente tem que fazer. É a oração da vontade do Senhor. É a vontade dele, mas a nossa oração é uma oração de cura. Agora você não vai chegar para uma pessoa de 100 anos e falar: Deus, dá mais 50 anos para essa pessoa. Não, meus irmãos, Senhor, faça a sua vontade. Se o Senhor quiser curar, cura. Mas faça o teu querer. Estamos aqui orando com fé, crendo no milagre. Amém. Se você estender muito, meu irmão, você se enrola. Então, o pouco é mais. O ser objetivo, muitas das vezes, é mais. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Alguns textos apropriados para leitura durante uma visita a um enfermo. Quem pode ler para mim o Salmo de número 34? Vamos ler esse aqui. E o outro lê para mim o Salmo de número 40. E o verso 10, né, que é um jargão que a gente utiliza muito, né? Vamos ler esses dois salmos. Só um minutinho só, por gentileza, tá bom? Deixa eu só abrir aqui. Quem pode ler já o 46 e o 10, se não me falha a memória? Acreditai de saber que eu sou Deus, e seria exaltado entre as nações. Aí lê o 11 também. Serei exaltado sobre a terra. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Há um texto aqui, meus irmãos, um texto de confiança. Se quando passarem pelas águas, Deus está no meio dela. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. São textos que nos aproximam da confiança e do Altíssimo. Não pode ser aquele texto, meu irmão: coloca a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Não, pelo amor de Deus. São textos que vão trazer confiança. Observe que Deus fala que Ele é o nosso refúgio por 3 vezes. Aí Ele fala no início que Ele é o nosso refúgio. Ele fala no meio. Ele fala no final que Ele é o nosso refúgio. Então você utiliza desse texto até mesmo para usar sobre a enfermidade que a pessoa está falando. Olha, Deus está contigo no começo da enfermidade, Deus está contigo no meio, e Ele vai te dar vitória lá no final. Pode ter certeza que você vai levantar dessa cama. Você já usa o texto, irmãos, o texto está falando por si só. Amém? Salmo de número 34, só um minutinho aqui, irmão, só pegar aqui uma referência. O verso de número 4, olha aqui, ó. Busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Para que a gente não lê todo o Salmo 34, só para a gente poder ganhar tempo, observe que Deus aqui nos livra dos temores, das nossas aflições, das nossas angústias, das nossas enfermidades. Você mostrando para o enfermo que a nossa confiança e a nossa dependência está no Altíssimo. Amém, meus irmãos? E se porventura o enfermo levantar, não atribua a glória para si, a glória é para Ele. Ah, pastor, a pessoa veio aqui, eu orei, pastor, ela vomitou o câncer, esse camarada ora e o câncer joga para fora. Não, irmão.
A glória é dele. Tributa para ele. Porque se alguém fez alguma coisa, foi ele. Eu só fui um canal para que ele pudesse me usar. Amém? Porque possa ser que você ore e a pessoa não seja curada. Não era a vontade de Deus curar? E aí, é o pastor que não tem fé? Era o crente que não tinha fé? Mas diga para o enfermo, se você tiver fé, eu também tenho fé, nós vamos unir a nossa fé. A igreja está orando, Deus, ele curará. Quantos entraram no Covid e não saíram? É porque a igreja não teve fé? Claro que a igreja teve fé. Quantos entraram e saíram? É porque foi o pastor então só que orou? Não, a vontade soberana. Mas agora eu digo uma coisa, se você está numa igreja que ora e que vive com o joelho e com a cara no pó, Deus não rejeita a oração. Possa ser até que leve, possa ser que até que Deus desça a sepultura, mas a vontade dele é a primazia. E a igreja entende até quando Deus leva. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá. Próxima página, 52. A oração e a unção. Está alguém entre vós doente? Chame quem, irmãos? Não, vamos de novo. Eu vou perguntar e vocês respondem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros. Da onde? De que igreja, irmãos? Que você está. É a sua igreja. É o seu presbítero. É o seu pastor. Não menospreze o obreiro da sua igreja. Eu costumo dizer assim, nós não podemos ser ingratos ao prato que a gente come. Enquanto a igreja está me dando o de comer, quando eu digo o de comer, não é o alimento físico não, é o alimento espiritual, aí o pastor está me servindo. Mas quando eu quero receber alguma bênção, uma cura, aí eu vou naquele irmão lá, porque ele ora, irmão, ele dá 3 pulinhos, fala mangalô 3 vezes e a cura vem. Foge dele, meu irmão. Chame o teu pastor, chame o presbítero lá da igreja, que você conhece, chame ele, que ele vai orar. E o céu vai se abrir e a vitória virá para a tua casa. Vamos lá. E orem sobre ele, ungindo-o com o azeite, em o nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Tiago capítulo 5, verso 14. Quem pode abrir para mim, por gentileza? Eu sei que já tem alguém com a Bíblia aberta aí, cadê? Já tem? Tiago capítulo de número 5. Nós estamos estudando Tiago ali no São Judas, irmãos, estamos no capítulo 3, falando sobre a língua, estamos finalizando já, mas nós vamos chegar sobre o capítulo 5 também de Tiago. Olha que coisa linda que o Senhor Jesus Cristo deixa para a igreja, irmãos. Quem pode ler para mim? Se alguém que gosta doente, chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-os com azeite em nome do Senhor. Leu o 15 também? E a oração da fé salvará o doente. O Senhor levantará, e se houver cometido pecados, serão perdoados. Por que eu pedi para que o irmão lesse na Bíblia, esse mesmo texto que eu li? Porque os pastores, os nossos coordenadores, o nosso pastor presidente, quando eles escreveram essa apostila, não foi coisa da mente deles que eles colocaram aqui. Nós estamos estudando por onde, irmãos? Pela palavra. A nossa orientação está aqui. Observem que esse ofício do presbítero, esta orientação que o Senhor Jesus Cristo, ou que o apóstolo deixa para a igreja, vem por aqui. Então o nosso pastor, quando foi inspirado por Deus para escrever essa apostila para nós, não foi porque ele estava numa tarde e falou assim, vou escrever isto aqui, a oração do presbítero, juntamente unindo com a fé dele, salvará. Não, ele foi pela Bíblia. É a Bíblia quem nos garante isso, é pela palavra. Então, pastor, o que eu vou falar lá quando eu for orar por um doente? Abra Tiago 5,14. Ó, irmão, eu vou ler um texto aqui da Bíblia. Olha aqui, irmão, eu vou ler um texto aqui da Bíblia. E depois que eu ler esse texto, eu vou orar por você. Eu creio pela palavra que eu vou estar usando a minha fé, vou unir a minha fé com a sua, mas pela palavra, e eu tenho certeza, eu tenho convicção que o Deus do céu ouvirá a minha oração. Amém, irmão? Você não precisa fazer muita coisa, não. Você não precisa, irmão. E olha que eu sou pentecostal, hein? Eu gosto, irmão, eu gosto. Você não precisa ir lá, irmão. Não, irmão. Palavra. É isso aqui, ó. Ela tem o poder. Ela é a primazia. Amém? Vamos lá. Salvará o doente. Tiago está falando da doença física. Em caso de doença, o crente deve pedir as orações dos presbíteros
ou do dirigente da igreja. É dever dos pastores e outros dirigentes da igreja orar pelos enfermos e ungí-los com azeite. O azeite, sem dúvida, simboliza o Espírito Santo e o seu poder sanador. A unção com azeite estimula a fé. Observem aqui, que foi dentro da questão do que eu falei, que cachorro é batizado com o Espírito Santo, irmãos? Aqui está falando do Espírito Santo com letra maiúscula. Está falando desse Espírito que move no meio da igreja. Até hoje eu só vi igreja de ser humano. Até hoje eu não vi igreja de pitbull. Até hoje eu nunca vi igreja de gato. Eu vejo igreja de ser humano. Então observem que o óleo da unção é para os crentes. É para os lavados e remidos. Então observem, o Espírito Santo e seu poder sanador. A unção com azeite estimulará a fé, estimula a fé. O que Tiago enfatiza como mais importante é a oração. A oração eficaz deve ser proferida com fé, para que haja cura dos enfermos. O Senhor concederá fé conforme a sua vontade. Nem sempre as pessoas são curadas. Todavia, o dever da igreja é continuar buscando o poder divino sanador, por compaixão para com os enfermos e visitando a glória de Cristo. A glória de Cristo. Então observem que a nossa obrigatoriedade, vocês observem que quando todo culto começa, seja aqui na sede ou nas congregações, depois que faz a leitura oficial, os dirigentes fazem uma pergunta: quantos necessitam de oração? Aí falam, eu e minha casa. Mas no decorrer do culto também aparecem alguns pedidos de oração, que quem anota é a irmã Lara ali atrás. Orar por irmão fulano de tal que está com essa enfermidade. Nessa época do Covid não tinha mais câncer, ninguém mais orava por câncer, ninguém mais orava por diabetes, ninguém mais orava por pressão. Nós só orávamos pelo quê? Pelo Covid. Observe, irmãos, que até nós como igreja deixamos às vezes de fazer algumas orações específicas, que existem pessoas que estão nos leitos de hospitais, precisando de um transplante, e quem vai orar para Deus abrir as portas? É a igreja. Pessoas com câncer em fase terminal, quem vai orar? A igreja. Então nós temos que estar atentos à necessidade da igreja. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos lá. Isso aqui eu já falei, então nós vamos correr um pouquinho mais. Alguém quer fazer alguma pergunta, irmãos? Enquanto eu tomo uma água aqui, para refrescar o radiador. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês são inteligentes, hein? Obrigado. Vamos lá, vamos continuar. A oração convencional. Denominamos de oração convencional aquela oração costumeira, na qual expressamos nossos sentimentos diante de Deus, sem que precisemos fazer uso ou exercitar o imediato a fé. Porém, oramos sistematicamente como fazia Daniel, Davi e outros. Podemos também chamar esta oração de oração geral. Essa é a oração que fazemos ou ao deitarmos, ao levantarmos ou ao mesmo quando vamos nos alimentar. É a oração que diariamente fazemos por nós mesmos, por nossa família, por nossa igreja, cidade e nação e etc. Devemos agir prudentemente para que essa oração não se torne formal, isto é, sem fervor e sem fruto. Isto pode ocorrer quando nos aproximamos de Deus, com uma oração decorada, como se fosse uma reza. Jesus nos advertiu dizendo: quando vocês orarem, não useis de repetições, como os gentios, que pensam que por muito falar serão ouvidos. Portanto, a oração convencional é indispensável. Todavia, deve ser feita sempre de forma espontânea e nunca formal. A nossa oração, ela tem que sair da onde, irmãos? Quem já parou para prestar atenção na palavra coração? A palavra coração, se você tirar o C, fica oração. Se você tirar o O, fica ração, que é o alimento. Se você tirar o R, fica ação. Então, uma oração com ação que sai do coração, ela tem efeito. A palavra coração, tira o C, eu vou repetir, fica oração. Tirou o O, fica ração. Ração é o alimento. A minha oração, ela tem que ser baseada pela palavra. A minha oração, ela tem que sair do coração.
Mas a minha oração, ela não só pode ser uma oração, ela tem que ter ação. Mas quando eu tiro o A, ela se torna uma palavra cão, para vencer o cão. Amém? Glória a Deus. Isso eu aprendi com um metodista, que estudou, trabalhava do lado de mim na bilheteria, e eu falava para ele: meu filho, me ensina a Bíblia. Ele era bom de Bíblia, então me ensina, meu filho. Eu falei: eu vou te ensinar com o coração. Eu sempre quis falar isso, hoje eu falei para vocês, amém? Vamos lá. É porque a oração, irmãos, ela tem que sair daqui mesmo. Ela tem que ser espontânea. Como eu falei da palavra espontânea, então eu quis usar este exemplo. Porque a nossa oração, ela não pode ser repetitiva. A nossa oração, ela tem que ter um fundamento. Às vezes eu chego na igreja, às vezes eu coloco na congregação 24 horas de oração. E aí eu coloco das 6 da manhã ao meio-dia, tal departamento. Do meio-dia às 6 da tarde, outro, e assim sucessivamente. Cada família ora uma horinha, então não é muito, é 1 hora para cada família, mas é um relógio de oração. Porém, chega algum determinado momento que eu falo assim: irmãos, nós vamos orar por todos que estão com diabetes. Irmão, naquele momento de orar por todos que estão com diabetes, estão enfermos, é por todos que estão enfermos. Eu não vou orar para Deus abrir porta de emprego, é oração com entendimento. Porque tem hora que se nós unirmos a nossa fé com o objetivo, irmão, nós vamos orar para Deus abrir porta de emprego. Enquanto esse lado está orando para Deus abrir porta de emprego, pastor, Deus é surdo, Ele ouve todas as nossas vozes. Mas se a gente unir num só proposta, vai melhorar. Enquanto a gente ora aqui para Deus abrir porta de emprego, tem um aqui: Deus abençoa aquele que está lá nas mãos. Não, irmãos, esse aqui é um momento de uma oração com entendimento. Tem hora que a igreja, nós temos que ter objetivo que nós vamos orar. Quando nós vamos orar por enfermo, não é para salvação de almas. Quando é salvação de almas, a igreja vai unir o propósito na salvação de almas. Aí você deixa a porta de emprego de lado e a igreja vai unir: Deus salva aquele que está nas drogas, Deus salva aquele que está na prostituição. É uma oração com entendimento, com raciocínio. Nós temos que ensinar a igreja a orar com objetivo. Então, quando o pastor fala assim: irmãos, vamos orar agora aqui pelas ofertas. Esse momento da oração pelas ofertas é o momento para Deus mesmo abrir mesmo o coração do povo. Porque tem pessoas, meu irmão, que ele atravessa o mar com um sorrisal na mão. Então nós temos que orar para Deus abrir a mão desses camaradas, tirar esse coração. Aí nesse momento da oração da oferta, Deus cura aquela irmã que está com câncer. Não, o pastor falou que agora é a hora da oferta, irmãos. Vocês estão vendo como que às vezes nós estamos prestando atenção no culto? É a hora da oferta, é a hora. Qual é a nossa oração na hora da oferta, irmãos? Vou perguntar para vocês, nós temos que orar para quê? Pelas contribuições. Para Deus manter os irmãos no emprego. Para Deus abrir porta para aquele que está desempregado, aquele que tem um anseio de ofertar. Para Deus fazer aqueles que lançarem a mão à salva para contribuir, que Deus devolva em dobro sobre a vida deles. Essa é a nossa oração. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Oração intercessória, é o nome que nós vamos entrar aqui agora. A oração intercessória é de origem completamente divina, pois a Bíblia diz que tanto Jesus como o Espírito Santo intercede por nós. Está lá em Romanos, está lá em Hebreus, está lá em João. A oração intercessória é aquela que fazemos em favor de outrem, e é dever de todo cristão interceder pelos outros. A Bíblia fala de pessoas que foram abençoadas por Deus, enquanto intercediam pelos seus amigos. Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro de Jó. Enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus mudou a história de Jó. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Jó 42:10. Eu amo esse texto, irmãos. Eu amo esse texto, porque eu fico imaginando que se Jó no capítulo 1 já começasse a orar pelos seus amigos, Deus já tinha mudado a história dele. Esperou chegar no 42 para orar. Sabe o que eu quero mais ou menos dizer com isso aqui, irmãos? Para cada um Deus tem uma história. Às vezes eu só vou entender qual é o propósito de Deus nos dar um templo sede no dia que eu entrar no templo. Não, por que eu já não começo a contribuir hoje? Para que amanhã eu entre lá no templo. Eu vou antecipar. Os irmãos concordam comigo? Sim ou não? Quem abriu aí Jó 42:10? O Senhor virou o cativeiro de Jó, e orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó tinha antes possuído. Observe, Deus só não mudou a trajetória da vida de Jó, a cura. Trouxe a restauração. Deus deu tudo em dobro. Por um simples gesto. Orar pelos seus amigos. Que Deus nos conserve orando pelos nossos amigos. Amém, irmãos? Ou aquele que pisar às vezes no nosso calo, né? Porque tem aquele, irmão, que fala às vezes mal da gente, né? Às vezes a gente descobre, né? Que a pessoa falou mal e aí você fala: meu Deus, fulano falou mal.
E ele às vezes senta até comigo no mesmo banco que eu na igreja. Mas aí sabe o que você faz? Ora por ele. Porque a Bíblia diz que você orando por ele, Deus amontoará brasa viva sobre a cabeça dele. Agora imagina um crente sendo teu inimigo, você orando para Deus colocar brasa viva na cabeça dele. Como será que ele não vai ficar, meus irmãos? Ou ele se converte ou ele se converte. Porque crente com brasa na cabeça é para se converter. Então, irmãos, eu aprendi isso muito cedo. Me fez mal, eu falo para minha esposa, amém, minha filha. Vamos caminhar, o que nós temos que fazer? Orar? Vamos orar. Vamos pedir para Deus colocar brasa viva na cabeça dele. Ou ele se converte ou ele se converte. Porque a brasa na cabeça dele faz mudar a trajetória. Amém, meus irmãos? Foi o que Jó fez. Vou pedir para Deus colocar brasa viva na cabeça dos meus amigos. Quando Deus colocar lá, aí Deus falou, não, peraí, Jó, eu já estou abençoando eles, mas eu também vou te abençoar, Jó. Amém? Vamos lá. A Bíblia de Estudo Pentecostal define essa oração da seguinte forma. Pode-se definir a intercessão como a oração contrita e fervente, com fé e perseverança, mediante a qual o crente suplica Deus, por favor, a outra pessoa ou pessoas que extremamente necessitam da intervenção divina. A oração de Daniel no capítulo 9 é uma oração intercessória, pois ele ora contritamente em fervor da restauração de Jerusalém e de todo o povo de Israel. A Bíblia nos fala da intercessão de Cristo e do Espírito Santo, e de numerosos santos, homens e mulheres do Antigo e do Novo Testamento. Temos na palavra de Deus vários exemplos de intercessão, conforme vamos ver a seguir. Um deles que eu acho muito interessante, que aí entra a questão da oração e da ação, sabe quem é? Neemias. Porque Neemias, lá no capítulo 1, se não me falha a memória, no verso 4, a Bíblia vai dizer que ele se assenta, ele chora, mas aí ele vai o quê? Ele vai orar ao Deus dos céus. Quem pode abrir para mim Neemias capítulo 1, verso 4? Eu acho lindo esse texto de Neemias, irmãos. Eu acho lindo esse texto de Neemias. Se não me falha a memória, Neemias capítulo 1, verso 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, aceitei e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Primeiramente, o que Neemias fez? Ele se assentou e chorou. Ele lamentou, irmãos. Então, Neemias lamentou por toda a vida? Por alguns dias. Não é isso que o irmão leu aí? Repete para mim, por gentileza. Ouvindo essas palavras, aceitei e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Aí Neemias, quando ele se assenta e lamenta por alguns dias, o chorar e se lamentar, irmãos, faz até parte. Porque Neemias fez isso. Mas Neemias fez isso por um quê? Por um povo. Que povo era esse? De Jerusalém, que as portas tinham sido saqueadas. As portas de Jerusalém tinham sido destruídas. Jerusalém estava no monturo, estava arrebentado. Neemias faz o quê? Peraí, eu vou orar, mas além de orar eu vou fazer uma ação. Eu vou lá. Eu vou lá, aonde eles estão. Aí, tá vendo a oração com a ação? Aí Neemias faz o quê? Pede carta para o rei. Neemias pede carta. Então Neemias simplesmente ele só não ora, ele tem uma ação. E o que ele faz? Ele se coloca no lugar do povo de Israel. É você se colocar no lugar do outro. É você ver o sofrimento do outro e você se compadecer pelo outro. Mas não basta simplesmente, irmãos, eu falo assim, irmão, o irmão está precisando de uma cesta básica? Estou. Amém, irmão, vou orar pelo irmão, Deus vai dar uma cesta básica. Amém, glória a Deus por isso, me dá as costas. Acabou. Não, isso não é orar, irmãos, isso não é ajudar. Eu não posso ficar te mantendo você um ano de cesta básica. Porque quem paga pizza todo dia aqui para alguém? Quem quer pagar pizza para mim 30 dias do mês? Um dia você pode até pagar, né, Neto? Um dia de pizza você paga, né? Mas 30 dias você paga? Não. 3 meses de cesta básica eu posso até te ajudar. Eu já estou orando e já estou agindo. Agora depois dos 3 meses vai trabalhar, meu irmão. Vai trabalhar. Corra atrás. Corra atrás. Mas você veio? Não, meu irmão, vamos ajudar. Vamos suprir a necessidade. E todos aqueles que vêm aqui, o nosso pastor jamais lança mão e despede vazio. Mas o que ele nos ensina? A trabalhar. Vamos trabalhar, vamos correr atrás. Mas é uma oração com ação. Amém, meus irmãos? Continuemos. Vamos lá embaixo, lá, portanto, tá bom? Porque aqui são algumas referências. Eu quis dar essa daqui de Neemias, mas vamos seguir as demais lá embaixo. Portanto, que cada um de nós possamos atentar não só para o que é nosso, mas também para o que é de outrem.
Pois a recomendação de Deus é: alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Então aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Não atente cada um somente para o que é seu, mas também para os que é dos outros. Irmãos, aqui está sendo bem claro a Bíblia. Aqui a apostila está sendo bem clara. Aquilo que eu não quero para mim, eu não faço por outro. Mas aquilo que eu gostaria que fizessem por mim, vamos fazer pelo próximo. Você quer ver uma coisa, irmãos, que às vezes a gente se pega muito? Deus, salva a alma, salva a alma, salva a alma. Aí Deus começa a encher a igreja, irmão. Deus começa a entupir a igreja. Aí começa a sentar 3 no banco, 4. Enquanto está 3 e 4, está tudo tranquilo. Tá legal. Quando começa a sentar 7 ou 8, eu já não gosto mais, porque está apertado. Esse pastor aí está sem visão de Deus. Esse presbítero aí está sem visão de Deus. Irmãos, o que é mais importante? Eu ter uma igreja com 5 crentes ou uma igreja com 200 crentes? Ai, pastor, nem sempre na multidão Deus está. Meu irmão, traga todo mundo. Se você não quer lá na sua igreja, manda para mim para São Judas, deixa entupir lá. Eu faço 3 cultos por dia. Faço 5, faço 8 cultos. Porque eu entendo que aqui é o lugar da cura. Eu entendo que aqui pode estar entupido, mas aqui é o lugar da cura. Então aquilo que eu não quero para mim, que às vezes se eu pudesse estar lá nas drogas, e eu gostaria que alguém estivesse orando para que Deus me resgatasse, por que eu não oro hoje para que Deus tire ele de lá e põe ele aqui perto de mim? É uma reflexãozinha, irmãos, para nós. E aí quando Deus salva e coloca dentro da nossa igreja, a gente fala assim, esse aí, quer não. Esse aí está lá nas drogas. Fica atento com ele, hein, varão? Fico mesmo, por um certo tempo você fica de olho nele para saber se ele vai ficar firme mesmo. Mas depois, meu irmão, ajuda ele, varão. É uma alma. É uma alma. E nós temos que valorizar essa alma. Amém, meus irmãos? Eu costumo dizer que existe um grupo trazendo pessoas aqui, mas existe um outro grupo que o pastor está cuidando aqui, mas tem um outro grupo empurrando por lá. Não sejamos esse grupo que empurra por lá. Sejamos esse grupo que traz por aqui e ajuda o pastor a cuidar aqui. Para isso que tem que ter o presbítero na igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos lá. Por isso devemos interceder por todos os homens, foi aquilo que eu disse, pelas autoridades, pelos obreiros, Jerusalém, pelas nações, pela nossa cidade e pela obra missionária. Que Deus nos ajude a orar e a interceder por todos conforme nos ensina a sua palavra. Irmãos, vocês observaram que eu peguei muito aqui sobre a questão da oração? Porque o presbítero, ele é chamado para o ministério da oração e da... Não, está fraco, irmãos. O presbítero é chamado para o ministério da oração e da palavra. O presbítero tem que ter uma vida ilibada na oração. Uma vida pautada pela palavra. Não, eu não estou querendo dizer que ele vai ser aquele santo que vai andar, meu Deus, eu sou o homem da oração, glória a Deus, aleluia. Não, não é isso, irmão, ninguém roubou. Mas o mínimo é orar. O mínimo é ler a Bíblia. O mínimo é confiar no Deus que nos chamou. É acreditar que aquilo que está sobre a minha vida, Deus confiou para ajudar a outros. Amém? Vamos lá, a oração específica. Vamos aqui no 3:3, oração específica. Chamamos de oração específica aquela que fazemos com um determinado propósito. Esta oração é diferente da oração convencional, pois a oração convencional nem sempre tem um objetivo específico a ser alcançado, enquanto a oração específica tem, observe o que eu disse aqui, e se diferencia das demais por não ser sistemática ou costumeira. Geralmente a oração específica vem à tona por meio de certas circunstâncias que surgem, tais como, olha aí, desemprego, enfermidades, salvação de outrem, família, solução de determinados problemas, aquisição de alguma coisa, etc. A Bíblia nos mostra várias pessoas que fizeram esse tipo de oração. Vejamos alguma delas. Isaac orou pedindo a Deus para que Deus abrisse a madre de sua mulher. Ana orou pedindo a Deus um varão. Eliezer pediu, que Deus mandasse uma moça com certas características. E foi assim. Elias pediu para que não chovesse e depois orou pedindo a chuva. Josué orou para o sol e a lua. Bom,
bom seria se todas as orações fossem feitas pelos cristãos fossem de forma específica. Paulo já dizia: pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Observe, não é de qualquer jeito, não é o soquinho do Pelé não, irmãos, sem nenhum objetivo não. Você tem que ter objetivo, você corre por um objetivo. Nós oramos por um objetivo, nós oramos por uma causa, por um propósito. Vamos lá. Isso fala de objetivo, alvo, propósito. É assim que Deus quer que oremos. Ele não se agrada que nós cheguemos diante dele, sem quer que tenhamos algo a lhe pedir ou agradecer. Pois se não houver objetivo nas orações, as mesmas poderão tornar-se um fardo ou castigo. A oração eficaz por incrível que pareça, muitas orações que fazemos são ineficazes, isto é, não produzem efeito. Temos alguns textos na palavra de Deus que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Está lá em Tiago 4,3. Ora, qualquer oração feita que não coadune com a vontade de Deus expressa a sua palavra. É uma oração sem eficácia. Vocês querem ver uma coisa, uma oração sem eficácia? O camarada, meu irmão, brigou com a mulher o dia inteiro. Só faltou dar murro na cara dela. Irmãos. Aí chega na igreja e quer orar. Meu irmão, tem que primeiramente se consertar em casa, para que a nossa oração ela não possa ser impedida no altar de Deus. Isso é bíblico. A minha oração, ela tem que ter um fundamento, ela tem que ter um propósito. Dependendo da forma como eu lido com o meu dia, eu tenho que... É a oração que eu vou fazer, meu irmão. Tem dia que é dia tribuloso, meu irmão. Então aquele dia que você vai falar: meu Deus, me perdoe pelos meus pecados. Porque eu também não sou santo não, irmãos. Tem dia, meu irmão, que o camarada está com a mente que ele vai explodir. E se a mulher falar alguma coisa, meu irmão... Certo. Tem dia que a mulher está com a cabeça que ela vai explodir. É mais as mulheres, né, irmãos? Do que os homens, né? É mais as irmãs, né? Filho, roupa, casa, trabalho, comida. Eu acho que eu tinha que orar mais por elas, né, irmãos? Eu estou dando aqui, ó, depois vocês pagam uma pizza para mim. Estou levantando vocês aí. Vou falar de novo. Casa, filho, louça, roupa. Umas trabalham fora, auxilia o marido na igreja, chega cedo no culto, vai embora depois. E o que o camarada tem que fazer? Fora por ela, varão. É o mínimo. Em cada prato da mão. Em cada prato da mão, come. Amém? Então, irmãos, é a nossa obrigação. Para que a nossa oração ela não seja impedida, como será que está o nosso relacionamento como presbítero? Não só para com Deus, mas dentro de casa. A gente tem que ter essa consciência que nós, como presbítero, nós somos um agente, um canal de transmissão de algo de Deus para com a igreja. Então a nossa vida ela tem que estar pautada na palavra do Senhor. Para quê? Para que as nossas orações elas não sejam impedidas. Para que as nossas orações não sejam ineficazes. Elas têm que ter um objetivo. Já parou para pensar? O camarada tem uma boa oratória. E eu acho às vezes bonito, irmãos. Eu vejo às vezes uns camaradas que pregam mesmo. O camarada fala em hebraico, fala em latim, fala em grego. Irmãos, eu fico às vezes olhando assim: meu Deus do céu, tá difícil eu falar o portunhol. Às vezes eu não sei falar nem nós vai. Eu falo nós vem, nós vamos. Eu falo, vai fazer o quê, né? Mas só que tem um porém, meus irmãos. Às vezes o testemunho, às vezes a vida, o que adianta ter tanto conhecimento? Eu prefiro aquele que fala Jesus, mas quando ele abre a boca, o céu desce. É aquele presbítero que às vezes não tem tanta leitura, ele passa 10 minutos lendo o texto. O Senhor é o meu, mas quando ele termina de ler, a igreja está chorando. A igreja está se alegrando, não é nem porque ele está lendo, mas é pelo testemunho que ele está dando de crente. Essa é a vida de um presbítero, irmãos. Essa é a vida de um obreiro que vai assumir uma congregação lá na frente. Que Deus nos guarde e nos faça obreiros melhores na casa do Senhor. Eu quis pegar muito sobre essa questão do ofício do obreiro, sobre ele ajudar o pastor. O presbítero é como Arão e Hur na vida de Moisés. Quando Moisés estava perdendo a batalha, que os braços de Moisés estavam descendo,
Arão e Hur levantavam os braços de Moisés, Moisés vencia a guerra. Sabe o que o Senhor Jesus está querendo nos dizer aqui nesta noite, através desta lição para as nossas vidas? O presbítero é aquele que está debaixo do lado do seu pastor, quando parece que o pastor ele não aguenta e parece que ele vai naufragar. Aí o presbítero vem com uma palavra de ânimo, uma palavra de vida e fala: pastor, eu estou aqui, eu vou te ajudar. O diácono vem e dá aquela palavra dizendo: pastor, o senhor não vai fracassar, nós estamos juntos. Ele levanta os braços do pastor e a igreja vence. É para isso que serve o presbítero da igreja. E eu dou aqui um conselho para vocês e fecho. E o nosso pastor Júnior, para dar os avisos finais, um conselho, irmãos, aos presbíteros eu vou dar aqui nesta noite. Sejam amigos do vosso pastor. Permita com que o pastor resolva problemas da igreja, dos membros da igreja, e que nós, como presbítero, levamos soluções dos problemas para ele. Que nós, como presbítero, não sejamos um problema para o pastor na igreja. Possa ser que eu, como presbítero, como membro, passe uma dificuldade na minha trajetória e eu vou precisar do meu pastor. E pode ter certeza que eu vou até ele. Pode ter certeza, eu vou chegar nele e falar: meu pastor, eu preciso de um conselho do Senhor. Eu preciso de uma ajuda do Senhor. E eu tenho certeza que ele vai ter a palavra certa no momento certo. Mas a minha obrigatoriedade como presbítero da igreja, a minha família, é não levar problema para o pastor. Eu tenho que ser um amenizador de problema. Amém, meus irmãos? Amém. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta mediante a função do presbítero? Todos compreenderam? Eu não quero passar do horário, falta 5 minutinhos ali ainda, falta 3 minutos. Pois não? Falta 15 minutos ainda. Oi? Falta 15 minutos ainda lá. Não, no da igreja falta 8. Eu vou por aquele ali, ó. Falta 8 minutinhos. Eu não quero ser pesado aos irmãos e segurar os irmãos aqui muito, até mesmo que o nosso pastor, ele tem alguns avisos. Vou pedir para aqui, eu acho que o pastor Júnior está lá em cima, você chama ele lá para mim, por favor. Nós já estamos finalizando. O presbítero, irmãos, ele deve auxiliar o pastor no discipulado. O discipulado de ovelhas, de membros. É função do presbítero ele discipular. E aqui agora, tem presbítero aqui hoje? Dá um sinalzinho com a mão se tem presbítero. Tem 1, 2, 3. Tem mais aqui? Tem mais um lá, 4. Possa ser que aperte um pouquinho para nós, porque eu também sou também. Quando eu vou dar um discipulado para as ovelhas, ou para um novo crente, ele tem que observar em mim, e ver em mim, que eu sou um exemplo para ele. Porque aquilo que eu ensinar, é o que ele vai ser lá na frente. Eu gosto de uma expressão que o meu pastor utiliza, que eu só consigo gerar segundo a minha espécie. Se eu sou um presbítero mau caráter, eu vou gerar ovelhas mau caráter. Mas se eu sou um obreiro de bom caráter e de boa índole, gerarei ovelhas de boa índole. Amém, meus irmãos? Então nós, como discipulantes e pessoas que ensinam a palavra de Deus e pessoas que transmitem a preciosa palavra, tenhamos essa preocupação. O que a igreja está observando em nós? O que o mundo está observando em nós como presbítero? Esses dias eu estava andando aqui no centro. Eu não sou muito de andar no centro, porque para fazer compra, às vezes minha esposa vai, mas eu estava andando quando de repente uma irmã gritou: Pastor Alexandre. Eu olhei para ela e falei assim: meu Deus, quem é essa irmã? Aí ela falou assim: eu vou abaixar mais. Eu falei assim: irmã, eu continuo não te conhecendo. Ela falou: não, pastor, eu sou irmã assim, 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 assim. Eu falei assim: agora eu sei quem que é a irmã. Mas eu não conhecia ela literalmente na íntegra, mas ela me conhecia. Qual é o nosso testemunho? Amém? Que Deus abençoe os irmãos. O meu muito obrigado por vocês terem emprestado esses 2 dias e os outros das outras aulas. Estamos chegando na reta final, mas a minha palavra é gratidão à vida de cada um de vocês. E eu vou dizer, quando
foi falado: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. É porque no meio alguns ficaram pelo caminho. Mas vocês estão chegando na reta final. O nosso pastor postou hoje, né, pastor? Faltam 5 aulas. Se vocês chegaram até aqui, não vale a pena desistir. Vão até o fim, porque pode ter certeza que lá na frente tem recompensa de Deus para a vida de vocês. Deus abençoe. Meu muito obrigado, meu pastor, nesta noite. Amém?